Graça e paz a todos. Veio novamente trazer o conteúdo da palavra de Deus para cada um de vocês. Hoje vamos tratar do tema de escatologia bíblica, ok? Vamos falar sobre fim dos tempos na visão de Jesus, ok? Os versículos principais são sobre Mateus 24, né? A gente vai ler até do 1 até o 35, que é o 24 em partes completas, né? Vamos dizer assim. Não sei se ele está completo, eu não me lembro agora. Mas vamos ler também o livro de Zacarias e o livro de Isaías, ok? Zacarias completo, o versículo capítulo 14, e Isaías 13 completo também, ok? Vai trazer muitas informações novas, entre aspas, né? Já estavam na Bíblia, né? Mas a gente geralmente não se atenta às profecias dos profetas, né? Nós não lemos muito o livro dos profetas. Geralmente é mais o Novo Testamento, né? Que a gente tem interesse em conhecer. Mas enfim, sem demora, vamos então para Mateus 24, que vai dizer o seguinte, ó. Diz o seguinte: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E isso aconteceu em 60 ou 70 a.C., se não me engano. Um general ele invadiu Jerusalém, né? Um exército invadiu Jerusalém. Um exército acabou invadindo Jerusalém, saqueou Jerusalém e destruiu o templo, né? Por isso o templo deles está em construção hoje em dia. Então o que acontece? Diz o seguinte: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo. Ou seja, muitos usarão o nome de Jesus, a fama do nome de Jesus, para dizer que é Cristo, que eles é o Messias, que eles é o Salvador. Porque Cristo no original é Messias, né? O Salvador do mundo. Então, muitas pessoas virão usurpando o nome de Cristo, se passando por Cristo, né? E enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. E olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então ele está falando, vai haver guerra, rumor de guerra, mas não é o fim ainda. O que é esse fim que ele está falando? O fim, ele pressupõe, primeiramente, a pregação do evangelho em todo o mundo antes do levantamento do anticristo, ok? Quando o anticristo levanta, ali começa o fim, compreende? O fim começa ali, naqueles 3 anos e meio, que são os últimos 3 anos e meio, basicamente, da humanidade, né? Os últimos 3 anos e meio. Tanto que no próprio livro de Daniel que vai falar de uma data um pouco além desses 3 anos e meio. Alguns dias além desses 3 anos e meio. Compreende? Para a restauração. E diz o seguinte:
Ele diz: levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e doenças e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o começo das dores, ou seja, o princípio das dores, né? Seriam as contrações, vamos dizer assim. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Então, aqui ele retrata o seguinte: os cristãos passarão por um momento em que serão atormentados, no sentido de ser perseguido e morto. E ele está dando uma certeza aqui: vocês serão perseguidos e mortos. E o que tem acontecido com cristãos e judeus no mundo todo? Têm sido perseguidos e mortos por causa do testemunho de Jesus. Compreende? Então vos hão de entregar para ser atormentado e vos matarão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. Nesse tempo, se aproveitando de todas as fragilidades, se aproveitando de tudo que está acontecendo, da morte dos cristãos no mundo inteiro, surgirão falsos profetas, se aproveitando de toda essa situação. E um grande falso profeta que surgirá junto com o anticristo para enganar e seduzir todas as nações. Compreende? Trazendo a glória que era para ser dada a Deus a um homem que é o anticristo, dizendo que ele é Cristo. Entende? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que é a iniquidade? A iniquidade é a anomia total da lei de Deus. É você abandonar os mandamentos de Deus, abandonar as coisas que são agradáveis a Deus, e você praticar coisas que lhe convém, fazer o que você quer, viver uma vida conforme as suas regras e não as regras de Deus. Compreende? O amor de muitos se esfriará. Por quê? Porque a prática dos mandamentos não se resume em amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando o homem se afasta disso, ele é levado ao egocentrismo. Ele é levado a viver uma vida a agradar a si mesmo e não aos outros. Compreende? E diz o seguinte: por essa razão, o amor de muitos se esfriará. Porque se a prática do mandamento, o princípio dele é o amor ao próximo, então, com certeza, o amor dessas pessoas se esfriará. E essas pessoas serão levadas a odiar as outras, a entregar e trair as outras por dinheiro, e vão fazer um monte de coisas horrendas, ok? Mas ele diz o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E Jesus disse antes: serão entregues à morte, seremos entregues à morte. E a própria palavra de Deus relata que somos como ovelhas preparadas para um matadouro. Por amor de ti, todos os dias, somos como ovelhas preparadas para o matadouro. Entende? Então, diz o seguinte: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Que fim? O próximo versículo já vai dizer: quando, pois, virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Se você vê que essa profanação da desolação está no lugar santo, que é o templo em Jerusalém, quem lê, entenda.
Ou seja, você está percebendo que ele diz que será pregado esse evangelho do reino para testemunho de todas as nações, depois virá o fim. E logo o próximo versículo já diz que quando vê a abominação da desolação no templo em Jerusalém, os judeus devem fugirem. Então, o que acontece aqui? Acontece o seguinte: o fim, ele começa a partir do surgimento do anticristo, ok? A partir do surgimento do anticristo, dá início ao fim, entende? Dá início ao fim dos tempos. E diz o seguinte no verso 16: os que estiverem na Judéia, os judeus, os moradores locais da Judéia, que fujam para os montes. Ah, mas quer dizer que só os judeus que estão lá agora vão fugir para os montes? Não, porque havendo um acordo de paz entre Israel e a Palestina, muitos judeus que estão espalhados no mundo inteiro vão voltar à sua terra. Tanto que tem uma profecia dos profetas que Deus diz que reunirá o povo judeu em todo o mundo dos locais que eles foram espalhados e se ajuntarão em sua terra. É o que a profecia diz. E quem fará isso é o Espírito Santo. O Espírito de Deus os ajuntará novamente em sua terra. Com qual propósito? Veremos aqui o propósito. E ficará mais esclarecido depois, viu? Temos o versículo que vai entrar de Zacarias 14. O capítulo de Zacarias 14, que vai explicar, detalhar tudo isso que está falando a partir daqui, do 15 até o 28. Então diz o seguinte, ó: os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. E Zacarias 14 vai explicar o que é esses montes, que monte que é. Sim, ele vai falar qual monte em Jerusalém que é. E diz o seguinte: e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Ora, mas por que não descer para tirar alguma coisa de sua casa? Em Zacarias 14 vai explicar logo mais. E diz: o que estiver no campo não volte atrás para buscar suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Dele diz: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o início dos tempos até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, dos escolhidos por Deus, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Por que está falando não dê crédito? Porque quando se manifestar o anticristo, dizendo ser Cristo, no templo em Jerusalém, muitos judeus vão começar a falar: o Messias chegou, o Messias está aqui, o Messias está ali, o Salvador chegou. Vai começar a falar. E o que ele está querendo dizer aqui é: não acredite, fuja imediatamente para o Monte das Oliveiras, que é onde Zacarias 14 está escrito que se deve fazer, que o judeu deve fazer: fugir para Jerusalém, especificamente na região do Monte das Oliveiras, ali naquela região onde Jesus suou sangue, de tamanha aflição, antes de ser entregue aos guardas para ser crucificado, antes de ser traído por Judas. Ele estava naquela região da Judéia, no Monte das Oliveiras, orando ao Pai. E diz o seguinte, ó: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios
que, se possível fora, enganariam até os eleitos, até os escolhidos. Porque enganaria e não enganará, entende? Como uma certeza que vai ser enganado. Porque nos escolhidos habita o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não condiz com as coisas do mundo. Não condiz com os espíritos do mundo. Então, aquele que conhece a Deus fugirá neste tempo. Não dará crédito a sinais e maravilhas de falsos profetas. Ok? Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas. Farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível forem, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saia. Ou eis que ele está no interior da casa, não acredite. O que é não saia, não acredite? Não saia do monte da oliveira. Compreende? Eis que está no deserto, não saia. Eis que está no interior da casa, não acredite. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão então as águias, né? Ele está falando que quando Cristo vier, os mortos ressuscitarão e irão ao céu. Esse é a simbologia de aonde o cadáver estiver, ali estará também as águias, né? Ele está querendo dizer, aonde o corpo que estava morto estiver, morto que havia ressuscitado por Deus, para ser arrebatado ao céu, antes de transformar os vivos e também serem arrebatados ao céu, acontecerá que eles serão levados justamente aonde as águias ficam, no céu, mas não nesse céu físico, mas no céu espiritual, ok? E em Zacarias 14, vamos lá, Dias, Abacuque, Malaquias, ok, Zacarias 14 vai dizer o seguinte: eis que vem o dia do Senhor, em que os seus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Esse forçadas aqui é o estupro, ok? E metade da cidade sairá para o cativeiro, ou seja, metade das pessoas da cidade serão presas, mas o resto do povo não será expulso da cidade. O resto das pessoas não vão ser expulsas. Metade vai ser presa, mas outra metade não será expulsa da cidade, ok? E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações. O Senhor está dizendo que Ele lutará contra essas nações, como lutou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido no meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, ou seja, uma cratera muito grande, né? E metade do monte se apartará para o norte, se afastará para o norte, e a outra metade se afastará para o sul. E fugireis pelo vale dos seus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto no dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Então, aqui ele está dizendo
houve um grande terremoto e deixou um vale, um declínio, aonde não se há um buraco, mas há uma passagem para o outro lado. Compreende? Há uma passagem para o outro lado, mas há um declínio e uma subida para o outro lado. Isso é um vale, ok? Então, passarão pelo vale para subir o Monte das Oliveiras, aonde estará fendido, e fugirão, né, até Azel, né? O vale chegará até Azel. E fugirei assim como fugisse no terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde ainda haverá luz. Ou seja, num horário em que o sol deveria estar se pondo, ainda haverá luz. E diz, naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e metade delas até o mar ocidental. No estio e no inverno acontecerá isso. Para quê? Para sustentar o povo que estiver no Monte das Oliveiras. Compreende? Para sustentar o povo. Entende? É a profecia que se cumpre em... Como fala? Apocalipse 12. Em Apocalipse 12 vai relatar que a mulher, a igreja, né? O povo judeu. Por que está relatando ali como o povo judeu? Porque fala que a mulher ela é vestida do sol e que sobre a sua cabeça há uma coroa com 12 diademas. Esses 12 diademas são os 12 apóstolos, ok? E também as 12 tribos de Israel, entende? Relacionada a 12 tribos de Israel. E essa mulher fugirá para o deserto. E o dragão arrojará de sua boca um rio contra a mulher para tentar matá-la. Esse rio nada mais é do que um exército, ok? Um exército. O anticristo dará uma ordem para matar e perseguir os cristãos. Então um rio correrá atrás. E por que de sua boca? A mandado do anticristo foi um exército inteiro atrás. Se você olhar de cima, se tiver um rio seco e um exército inteiro marchando, vai parecer uma avalanche, um rio correndo, compreende? E essa é a profecia do rio Eufrates que está se secando, entende? Secará para dar passagem para os reis do Oriente, para que eles venham invadir Jerusalém a ponto de destruir o povo de Deus. E ali nesse momento o próprio Deus os destruirá, ok? Então, diz o seguinte, ó: haverá água lá, haverá mantimento, haverá como o povo se manter, porque a profecia de Apocalipse 12 fala que a mulher que fugiu para o deserto terá um lugar reservado por Deus, pelo qual se manterá viva durante 3 anos e meio. 1260 dias, 3 anos e meio. Então o que acontece? Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No estio e no inverno acontecerá isso. No estio seria num tempo de seca, se não me engano. E o Senhor será rei sobre a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Gebá até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exalçada e habilitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os lugares do rei, até os lagares do rei.
e habitarão nela, e não haverá mais anátema, porque Jerusalém será habitada, segura, né? Jerusalém habitará segura. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e eles apodrecerão os olhos de suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro, e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. Aqui está descrevendo um castigo semelhante ao que aconteceu em Jerusalém, né? A antiga Jerusalém, vamos dizer assim. Era a cidade onde o povo de Deus sitiou por 7 dias, parece, tocando trombetas entre ela, né? E naquele momento, quando estavam sitiando aquela cidade, amando de Deus, e o próprio Deus disse que derrubaria os muros, né, daquela cidade. Jericó, os muros de Jericó, agora eu lembrei. Quando teve a queda de Jericó, Deus ali naquele momento confundiu o povo. Aqueles que estavam no povo inimigo estavam se matando. Eles não sabiam discernir quem era inimigo e quem era aliado. Eles estavam se matando. E aqui diz que a carne deles se apodrecerão na sua boca, né, a língua na boca, os olhos se apodrecerão em suas órbitas, e a carne seria consumida, estando eles ainda vivos. Isso aqui é semelhante ao estado zumbificado que os filmes nos mostram. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque cada um matará um ao outro, né? E diz, e também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro e prata e vestes em grande abundância. E será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos, e de todos os animais que estiverem naqueles exércitos, como foi a praga das pessoas que estavam nesse exército. E acontecerá que todos que restarem de todas as nações, se vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas, que seria a festa dos tabernáculos, ok? Bom, e Deus diz o seguinte: e acontecerá que se alguma família da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ele a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações, que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Daí eu te faço uma pergunta. Se há um momento em que há perseguição aos cristãos, perseguição ao povo de Deus, como se subirá a festejar a festa dos tabernáculos? Como subirá? Não tem como, se há uma perseguição atrás de você. Então, dá-se entender que seja antes do anticristo se manifestar. Entende? Os que terão que subir a festa do tabernáculo antes. Compreende? Esse será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia se agravará sobre ele as campanhas dos cavalos. Santidade ao Senhor. Se gravará sobre ele as campanhas dos cavalos. Santidade ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos que sacrificarem virão,
e delas tomarão, e nelas cozerão. E não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. Então aqui ele está falando de juízo sobre essas pessoas, entende, que não subirem para lá, para a festa dos tabernáculos, para adorarem a Deus, entende? E por que esse juízo? É um método para identificar aqueles que são contra Deus, aqueles que odeiam e desprezam a Deus. Compreende? E diz o seguinte, vamos agora para Mateus 24 novamente. Estamos quase conseguindo finalizar a mensagem, que vai dizer o seguinte, Mateus 24, versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então, ele diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com rijo de clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dentre os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então as trombetas colherão os escolhidos por Deus, ok? Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ok? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, ele está nos alertando. Quando você vê esses sinais acontecendo, quando você vê que os sinais estão se intensificando, erga sua guarda, porque certamente ele está próximo, muito próximo, mais do que você pode imaginar. Ultimamente, um ano tem passado muito depressa, 2, 3 anos tem passado muito depressa. E o que você fará a partir daí? Como você vai proceder para com Deus? Porque os homens se desviam e se destroem a si mesmos, e levam muitos também à destruição. Mas quanto ao Senhor, ele permanece fiel, ele permanece justo e infalível, ele permanece santo em meio a pecadores, completamente imorais, imundos e depravados, que todos nós compartilhamos dessa natureza. Em meio a tudo isso, ele permanece fiel e justo, bondoso para com todos aqueles que fazem misericórdia com o seu próximo. Porque está escrito: bem-aventurado o misericordioso, porque ele alcançará a misericórdia. Agora vamos para o livro de Isaías 13, que vai dizer o seguinte: a ruína da Babilônia e o livramento de Israel. É o tema do capítulo, que diz o seguinte: peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles e acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordem aos meus santificados, sim, já chamei meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes,
semelhante a de um grande povo, a voz do rebuliço dos reinos e de nações já reunidas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe. Aqui a gente sabe qual que é essa terra de longe. Essa terra de longe é o reino dos céus. Não é um reino deste mundo. Desce à extremidade do céu. Já vem de uma terra de longe e desce à extremidade do céu. O Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso com destruição, que é o significado de assolação. Pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens desmaiará. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais. Quais dores e ais? As dores e ais que Jesus descreveu. Ai de vós os ricos, porque já estáis fartos. O rico está farto, mas ele diz: ai de vós os ricos, porque passareis fome. Ele fala uma série de ais que eu não vou lembrar agora, ok? Ele fala uma série de ais, e esses ais estão descritos todos no livro de Apocalipse. Ali, quando se trata das 7 taças da ira de Deus, está descrito ali os 7 ais. Eu posso ler para você, para que você tenha um pouco do entendimento do que são esses ais. Entende? É interessante ler essa passagem para que fique bem claro o juízo de Deus. Ok? Ok. No final, não. Aqui para trás. Aqui os 7 anjos com as 7 taças das últimas pragas. Eu vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque delas é consumada a ira de Deus. A ira de Deus será satisfeita com essas 7 últimas taças, entende? Com essas pragas. E vi um como falar de vidro misturado com fogo, um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Esses são aqueles que morreram por amor a Deus. E cantavam um cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os seus juízos são manifestos. Depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos tinham as 7 pragas, saíram do templo vestidos de linho puro e resplandecente, e vestido com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo, até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. E diz o seguinte: e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna. Os homens que tinham o sinal da besta
e que adoravam a sua imagem. Então veio uma grande chaga, né? Uma grande doença, né? Sobre aqueles que adoravam a imagem da besta. E segundo anjo, derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que eras, e santo és, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes tens dado sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são seus juízos. E o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Teria salvação para eles? Se Deus não houvesse dito que os que colocassem a marca seriam condenados, haveria salvação. Mas como ele disse que os que colocarem a marca e adorarem a besta serão condenados, então não há salvação. O Espírito Santo já não está sobre eles com a graça para que eles possam resistir a tudo isso. Foi retirado deles a graça de Deus. Ok? Essa graça que é o poder para vencer a tentação, vencer o pecado, vencer o mundo, foi retirado. E nesse tempo não haverá nenhum filho de Deus verdadeiro sobre a terra. E diz: O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, em trevas. E os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e por causa das chagas, blasfemavam do Deus do céu, e não se arrependeram de suas más obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, aqueles sapos, né? Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado o que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. Por isso eu falo, clame a Deus, para que Ele te dê essas vestes. Vestes de santidade, vestes de honra, vestes de boas obras. Entende? Vestes de amor, de misericórdia com o próximo. Vestes de bondade, de justiça. Porque, de fato, as pessoas, elas acham que meramente as obras vão salvar, mas não. As obras não vão salvar. O que vai salvar é a fé em Jesus. As obras é um testemunho seu ao mundo de que houve uma regeneração, de que houve uma transformação de Deus na sua vida. Não passa disso. Não devemos de nos gloriar nas obras. Devemos de nos gloriar em Cristo. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu do trono, dizendo: está feito, ou está consumado, né? E houve vozes, trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca... Um grande terremoto, né? Como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra.
Tal foi esse tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em três partes, e a cidade das nações caíram. Que grande cidade é essa? Jerusalém. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação de sua ira. E toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque sua praga era muito grande. Então, essas são as pragas que Deus vai lançar. E assombração e apoderar-se-ão de dores e ais, e se angustiarão. Essas são as dores e os ais que eu acabei de ler, tá? Eu voltei a Isaías 13. E se angustiarão com a mulher perturiente, cada um se espantará do seu próximo, e seu rosto será rosto flamejante. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo e com furor e ira ardente, para pôr a terra em desolação e destruir os pecadores dela. Aí está. São os pecadores não arrependidos, ok? Não renunciados de seus pecados, né? Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz, e o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua impiedade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar. Isso é um terremoto, né? Conforme descreveu lá em Apocalipse, a gente leu. Por causa do furor do Senhor dos exércitos, e por causa da ira, e por causa do dia da sua ardente ira. E cada um será como a corça que foge, e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. E todo que for achado será transpassado, e todo que for apanhado cairá a espada. E suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, e suas casas serão saqueadas, e a mulher de cada um violada. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. E os seus arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão do fruto do ventre, e seu olho não poupará os filhos. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus a transtornou. Nunca mais será habitada, nem reedificada, de geração em geração. Nem um árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e a sua casa se encherá de horríveis animais. E ali habitarão as avestruzes, e os sátiros pularão ali. E as feras que uivam gritarão umas às outras dos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer. Pois bem perto já vem chegando o tempo, e os seus dias não se prolongarão. Essa é a mensagem que eu tenho para deixar para todos vocês, ok? Foi um vídeo relevantemente curto com relação a muitos vídeos que se faz no canal. Eu agradeço que vocês tenham assistido até aqui. Eu creio que vocês entenderam o recado, entenderam a mensagem, entenderam que devem se manter firmes, vigilantes quanto à fé, às obras e à caridade. Devem se manter vigilante quanto à obediência aos mandamentos de Deus. E também devem se manter vigilantes com relação
a todas as provas, a todas as tentações que vêm em nossas vidas, a fim de que sejamos achados irrepreensíveis e sem mancha alguma, como igreja que a gente é. Uma igreja separada, santificada, diferente do que o mundo é, diferente da soberba dos homens que se gloriam de suas obras. Não venhamos a nos gloriar de nossas obras como eles fazem, mas venhamos nos gloriar em Cristo e de sua salvação, e a ela darmos graças a Deus por nos ter salvado lá na cruz, de ter satisfazido essa ira que está por vir na cruz em Cristo, para que não andemos debaixo da ira novamente, para que não andemos debaixo da ira de Deus, para que não venhamos sofrer essas pragas, mas que venhamos a nos lavar no sangue de Jesus, para que Ele nos dê de vestir vestes novas, vestes de santidade, vestes de honra diante de Deus. E não nos envergonhando de Cristo, como muitos fazem, mas confessando a Cristo no mundo, em qualquer lugar, na igreja, no trabalho, em casa, em rodas de amigos, em qualquer lugar, confesse a Cristo como seu Salvador, para que Ele também salve essas pessoas. Ok? Eu creio que ainda existem irmãos nossos perdidos no mundo, pessoas que ainda não foram achadas por Deus, das quais Deus determinou um tempo para encontrá-las, para achá-las e chamá-las, a fim de que sejam preparadas e justificadas por Ele, a fim de que no fim sejam glorificadas juntamente com Ele, no qual glória maior será dada primeiramente a Deus, mas a glorificação de Cristo, do corpo de Cristo, a semelhança de seu corpo, assim seremos nós no paraíso, porque nós o veremos tal como Ele é, como está descrito na palavra de Deus. Nós teremos um corpo resplandecente, um corpo divino, entende? Um corpo da parte de Deus, um corpo que resplandece as virtudes de Deus, e não haverá mais pecado, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dores, não haverá mais angústia, não haverá mais fome, não haverá mais sede, não haverá mais aflição, não haverá mais angústias que levem o homem à morte, não haverá mais doenças, não haverá mais fraqueza, e não haverá homens que morram de velhice, porque lá todos serão eternos juntamente com Cristo. Amém? Guardem a esperança de vocês nessas promessas de Cristo. Alegrem o coração de vocês com essas promessas, porque é elas que nos dão ânimo no mundo cheio de aflição, cheio de angústia, porque Cristo declarou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é isso que importa, que Cristo venceu o mundo, para que nós possamos compartilhar da vida de Cristo em nós, com as pessoas também que estão no mundo, a fim de salvar alguns, porque nem todos serão salvos. Graça e paz a todos, uma ótima semana e Deus abençoe, e ótima caminhada cristã para cada um de vocês. Lhes desejo sorte, lhes desejo que Deus os abençoe cada dia mais e mais, edificando cada um de vocês em amor e graça. Graça e paz. Amém?